tudo bem? Sejam extremamente bem-vindos. Mais resolução de questão. Essa daí diz o seguinte. Os óleos essenciais são responsáveis pelo odor de diversos produtos da indústria alimentícia e de cosméticos, além de terem algumas aplicabilidades na indústria farmacêutica. Devem ser muito voláteis, sempre circulando, tá, gente? Essas palavrinhas de química. Se é muito volátil, não precisava ele dizer, porque se é muito volátil, ele vira estado gasoso muito rapidamente. E as mudanças de estado físico, elas são reflexos das forças intermoleculares. Se ele vira gasoso rapidamente, automaticamente ele tem baixas atrações, tá? Mas beleza, ele já disse aí. Para serem preferidos na rota de produção industrial. Temos abaixo alguns exemplos de moléculas que compõem os óleos essenciais. E aí você vê 5 compostos, né? E ele fala, um dos óleos essenciais mais relevantes atualmente é a essência de baunilha, muito utilizada na indústria alimentícia. E a extração natural desse composto é demasiadamente difícil, pois apresenta baixo rendimento. Ou seja, produz pouco. Sempre rendimento faz referência ao produto, né? Uma das soluções para esse problema é através de uma rota de produção química para a obtenção de um alternativo. Então, ele quer um alternativo ao da baunilha, né? Sabendo que a volatilidade é uma característica de extrema importância para os óleos essenciais, pois interfere no odor e na nossa percepção de sabor dos alimentos, a molécula acima com maior capacidade flavorizante para usarmos como substituto para a essência de baunilha deve ser. Bom, questão muito boa essa daí, tá, gente? Seu Enem, ele gosta desse termo aí que eu coloquei para vocês, chamado aí de flavorizante. Deixa eu arrumar aqui, vou cortar esse texto aí, né? Chamado aí de flavorizante. Beleza? E o que seria flavorizante? Agora vai. Bom, aqui já tá no máximo. O que seria flavorizante? Flavorizante é um termo dado, sobretudo, a uma função química chamada de éster, certo? Éster. E essa questão é massa. Por quê? Ésterzinho, tá aqui uma representação, é o grande nome para quando a gente escuta a palavra flavorizante. Anote isso. O que é flavorizante? Flavorizante é um nome dado a um composto que tem propriedade de promover aroma e sabor. Quando promove aroma e sabor, isso aí tem um termo que junta os dois, chamado aí de flavorizante. Sobretudo os ésteres. Só que nem sempre são ésteres, mas é o principal nome, certo? Nessa questão aqui, batendo o olho aqui, não vejo nenhum éster. Então, ninguém ia se preocupar com isso, mas a ideia é sempre agregar para vocês, certo? O que eu acho que fica legal também? Moicinha, e você não sabia que flavorizante era isso? Dava certo? Dava. Com certeza. Por quê? O texto, o tempo todo, eu falei para vocês de volatilidade, que era importante. E isso era o que eu queria no comando da questão. Eu quero um substituto para a essência, e essa essência, como é gasoso, ela vem às custas de algo gasoso. Falei lá em cima, falei aqui embaixo que eu queria algo gasoso. Então eu quero algo que seja muito volátil. Logo, não precisava você saber do que era flavorizante, mas com certeza um aluno ou outro errou por conta desse nome e tá tudo certo. Mas não precisava. Porque se o texto inteiro e o comando e as palavrinhas todas se convergem para algo muito volátil, com certeza isso tem que ser algo muito volátil. E aí eu tô partilhando isso aí com vocês, que não precisava, mas é algo aí que eu nem gosto, beleza? Então, o que eu vou buscar? Um composto muito volátil. Para eu saber quem é um cara muito volátil, primeira coisa que eu olho é, bati o olho. Aí anota, tá, gente? Eu não posso anotar tudo. Bati o olho, eu olho. Os caras, todo mundo é covalente. Porque se for covalente e iônico. Iônico é quando tem metal mais a metal, por exemplo. Iônico sempre ganha. Essa é a regra. Certo? Beleza. Ninguém é iônico aqui. Todo mundo é covalente? É. Quando eles são covalentes, quem determina o ponto de fusão e ebulição, portanto, volatilidade, foi o cara que eu falei lá em cima. São as forças intermoleculares. E quando a gente escuta a palavra forças intermoleculares, é muito fácil. Porque a gente tem 4 grandes grupos de forças intermoleculares. A gente tem dipolo induzido, e aí eu vou esquecer os sinônimos aqui, certo? Esses são os principais nomes. Dipolo induzido, dipolo-dipolo, ligação de hidrogênio e íon dipolo. Ainda tem uma que é dipolo induzido, mas esses são os 4 grandes principais. Dica de prova. Veja, por que eu fui atrás disso? Porque ele queria algo muito volátil, e para determinar as propriedades físicas de compostos covalentes, quem determina são as forças. Por isso que eu vim olhar para as forças. Certo, as forças são essas. Só que para você determinar as forças, elas vêm às custas da polaridade. Então, dipolo induzido, e aí se você ainda apanha, peço até que você procure uma questão que eu destrincho muito isso, e foi uma questão, foi até essa aqui em cima, essa daqui da vitamina, tá? Eu fui lá bem devagarinho, expliquei direitinho e tal, aqui eu vou mais direto, beleza? Né? Senão cada questão vai ficar muito longa. Então, vou olhar as forças. Para eu saber as forças, eu tenho que saber a polaridade dos compostos orgânicos. Eu até falei lá em cima. Olhei um composto orgânico, tem carbono e hidrogênio? Tem. É apolar. Beleza. Se ele for apolar, o nome da interação entre eles vai ser dipolo induzido. Vogal anda junto de vogal. A única que é entre apolares é dipolo induzido. Todas as outras, repito, todas as outras, para dica de prova, acontece entre moléculas polares. Dipolo-dipolo é polar com polar. Ligação de hidrogênio também é polar com polar, mas além de ser polares, tem uma historinha de H ligado a FON, que é a ligação de hidrogênio. Entre o hidrogênio e os 3 elementos mais eletronegativos que tem na tabela. Bom. E íon dipolo também é entre polares, mas aqui, como o nome sugere, tem um íon. Então, íon dipolo é entre um íon e uma molécula polar. À medida que eu olho aqui para baixo, para baixo tem íon, para baixo tem carga. À medida que eu olho para baixo, eu tenho mais atração. E sempre que eu tenho mais atração, é mais difícil eu mudar o estado físico. Se eu tenho mais atração, é mais difícil eu mudar o estado físico. Portanto, menor é o meu ponto de ebulição. E se o meu ponto de ebulição
Ops, menor não, né? Se eu tenho mais atração, é mais difícil eu mudar o estado físico. Então, maior é o meu ponto de ebulição, certo? Só corrigindo aqui. Muita atração é muito difícil eu separar para mudar o estado físico. Se eu tenho muita atração, maior é o meu ponto de ebulição, de fusão. E, ou seja, se a ebulição é mudança do líquido para o gasoso, eu quero um cara que, se o ponto de ebulição é alto, é mais difícil ele virar gás. Então, a gente diz que ele tem dificuldade para virar gás. Então, a gente diz que ele é pouco volátil, certo? Volatilidade é virar gás. Se o meu ponto de ebulição é alto e eu tenho dificuldade para virar gás, isso reflete em baixa volatilidade, porque isso é causa e isso é consequência. Volatilidade é virar gás. Beleza. Então, com certeza, batendo o olho, eu quero um cara que seja muito volátil. Então, eu vou querer isso aqui contrariamente. Eu vou querer um cara que tenha baixa atração, porque se tem baixa atração, é mais fácil eu mudar o estado físico dele. Menor o ponto de ebulição. Se menor o ponto de ebulição, mais volátil ele é, que é o composto que eu quero. Batendo o olho aqui, todo mundo tem hidrocarbonetos. Todos os 5 compostos. Só que além de ter hidrocarboneto, esse cara tem OH. OH, a gente falou, é ligação de hidrogênio. Ele vai fazer com outra dela, né? Sempre tem várias. Aqui tem 2 poçõezinhas OH e uma cadeia carbônica vasta. Quando empata o fato de ser hidrocarboneto, que é apolar, por mais que seja apolar, se eu tiver uma cadeia carbônica grande, eu vou ter mais interação, vou ter mais massa, portanto, o meu ponto de ebulição vai aumentar. Então, quantidade é documento, certo? Então, com certeza, zeanxantina não pode ser o tamanho da cadeia dela e ainda tem 2 partes extremamente polares, 2 ligações de hidrogênio. As outras, coitadas, nem chega perto dessa. Então, essa daqui, inclusive, se você quiser anotar, é a que teria o maior ponto de ebulição entre todas. Aí já fica aí como extra para vocês. Então, aqui a cadeia carbônica, 7 carbonos, beleza? Mas tem 3 partes polares. Isso aqui, inclusive, C dupla O, aqui tem um Hzinho, tá? Aqui é um aldeído. 3 partes polares, porque cada funçãozinha gera-se um vetor, uma parte polar. Então, polar, beleza. Se é polar, o nome da interação entre moléculas polares é dipolo dipolo. Já não é mais fraca. Entre as partes fracas ali, vai ter dipolo induzido, que é muito fraco. Beleza? Então, tiver função, muita atração, maior ponto de ebulição. E eu estou buscando um cara que tem baixo ponto de ebulição. Beleza. A vanilina não pode ser. Quando eu olho para carbono, beleza. Quantidade de carbono, sei lá, 6, 7, 8, 9. Aqui tem 6 mais 3, 9, 10. 10 carbonos e uma parte polar, né? Beleza. Vou deixar aqui em stand-by. Quando eu olho para o valenco, já tem algo aqui que chama atenção. Ele não tem função. Se ele não tem função além de hidrocarboneto, tá, gente? É importante destacar nisso aqui, né? Pra ninguém vir depois encher o saco. Não tem função além de hidrocarboneto. Só que a gente entendeu hoje que hidrocarboneto é só apolar. E o nome da interação entre os caras apolares é dipolo induzido. Se é dipolo induzido, logo é a mais fraca de todas. Logo, se é fraco, é fácil virar gás. Logo, é a mais, de certeza, essa valenco aqui só tem hidrocarboneto, ela é 100% apolar. Logo, de certeza, essa daqui é a mais fraca de todos. Essa é a mais volátil entre todo mundo. Tá? E aí você pode estar se perguntando, mas não tem a quantidade de carbono grande? Beleza. Mas eu só vou olhar para a quantidade de carbono, sobretudo quando empata as funções. Se eu tenho partes polares, essas partes polares são mais fortes do que as partes apolares. Então, viu função? Função tem na parada, né? Ainda mais se aqui tivesse ligação de hidrogênio, né? Não tem. Aqui vai ser dipolo-dipolo. Beleza. Mas função é mais forte, né? As partes polares são mais fortes do que as partes apolares. Se esse cara não tem nenhuma parte polar, é 100% apolar, de certeza, esse cara aí é o mais volátil de todo mundo. Beleza? O mentol é quase igual a mesma coisa da carbono. Porque quase todo é apolar, mas tem uma parte que deixa ele extremamente, né, polar nessa parte. Embora ele seja também apolar, certo? E aí, naquela outra questão lá, eu mostrei pra vocês bem direitinho que todos os compostos orgânicos que tem hidrocarboneto e outra função além de hidrocarboneto, eles são anfifílicos. Todos aqui são, menos esse. Esse é só hidrocarboneto, é apolar. Se é apolar, o nome da interação é vogal-vogal, dipolo induzido, e é extremamente fraco, portanto, é o mais volátil. Beleza? Então, questão muito boa, raciocínio, fiz aí de ponta a ponta, gabarito aí, letra B. Beleza? Isso é muito comum na sua prova e espero ter feito sentido. Isso aqui é certeza aparecer, pessoal. Aqui a gente tem um tetratrilhão, poderia ficar aqui mais de 20 horas falando só de aplicação disso daí. Beleza? Então anota, espero ter feito sentido. Valeu!